início aqui aos trabalhos. O escândalo do INSS, que realmente, esse é o nosso mantra aqui desde que ele eclodiu, não podemos assim baixar a guarda, muito menos a fiscalização e o grau de cobrança aqui, até porque os desdobramentos dia após dia são cada vez mais absurdos e não dá para colocar qualquer outra caracterização nesse sentido. Até porque nesse momento, pessoal, um levantamento veio a público e mostra que mesmo depois das denúncias, que aliás já começaram há anos, tá? Pelo menos desde 2016, de acordo com as apurações, várias entidades usaram uma brecha criada pelo próprio INSS e seguiram autorizando novos descontos em massa, por meio de uma espécie de biometria paralela feitas pelas próprias associações, sem um sistema oficial de reconhecimento facial. É inacreditável o que isso pode representar, porque a biometria deveria ser o nosso bem mais personalíssimo, né, irreplicável, e a gente vê que biometria paralela parece que tinha que ter algum movimento clandestino, paralelo, sorrateiro, que seguisse mostrando que o problema é muito maior do que a gente imaginava, não é isso, mano? Pois é, Marinho, a situação é escandalosa, porque a gente está falando de, depois que já tinham tido denúncias, depois que já tinha uma diretriz por recomendação dos órgãos de controle para que o INSS tornasse esse desconto em folha de aposentados e pensionistas mais criterioso, submetido necessariamente aos mecanismos oficiais de biometria, como, por exemplo, o sistema do gov.br, a informação que veio a público é que, mesmo após tudo isso, o INSS continuou autorizando, numa plataforma paralela que foi apresentada pelas próprias associações, esse sistema de assinaturas. Então, é quase como se o INSS tivesse aderido àquele meme do "é verdade esse bilhete". A associação diz: 50 mil pessoas assinaram, é verdade esse bilhete, está aqui no link que eu criei. Sim. Sem nenhum tipo de reconhecimento, sem nenhum tipo de autenticidade reconhecida, sem nenhum tipo de comprovação de que a assinatura que ali constava de fato fosse dos beneficiários da aposentadoria e das pensões. Ou seja, é um escândalo. Mostra que muito mais do que um erro de gestão, como estamos falando desde que eclodiu esse escândalo, estamos diante de um gigantesco roubo aos aposentados e pensionistas brasileiros e que, portanto, precisa ser devidamente desdobrado, esclarecido, para que todos os envolvidos nesse esquema, que certamente é muito maior do que apenas o careca do INSS, do que os funcionários de dentro da organização, todos precisam ser identificados, processados e punidos. E o INSS cada vez mais aqui escancarado para todo mundo ver, só não vê quem não quer, completamente cúmplice desse escândalo todo, no mínimo conivente, omisso para dizer o mínimo. E, claro, tudo que eles querem é que esses picaretas engravatados fiquem nas sombras, não sejam devidamente identificados e que o tal careca do INSS, que sim tem culpa no cartório, que ele repositem nele como se ele fosse o grande artífice, o arquiteto desse escândalo todo. Só que vai muito além, pessoal, muito além. Até porque o próprio ex-presidente, delegado Raquel Galinatti do INSS, o Alessandro Stefanuto, em algum momento ele disse que só os descontos seriam autorizados com assinatura avançada e a devida biometria no canal oficial, mas depois de uma pressão ali muito amiga dos sindicatos de fachada e essas associações de descontos, acabaram ali burlando e seguindo ali, tocando a boiada ali nesse canal paralelo. E aí tá aí o problema cada vez pior. Como é que você está vendo isso? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo pela rádio. Bom dia, meus amigos aqui, Krigner e Mano. É uma canalice. É uma canalice, é uma falta de vergonha na cara, porque quem sabe o mínimo do que ocorre quando existe desconto diretamente na folha de pagamento, sabe que existe uma série de documentos necessários para que haja esse desconto. A gente está falando do salário, a gente está falando da comida daquele aposentado, literalmente. Eu atuei durante 2 mandatos como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Eu sei o quanto é
dificultoso a comprovação da veracidade da entidade perante os órgãos públicos. Então, não existe uma ausência de responsabilidade pelo presidente do INSS que estava ali no momento. É necessário, sim, ele é responsável, no mínimo, por uma culpa. A culpa, a gente fala que é um crime culposo quando houve uma imprudência, no mínimo. E também é necessário desvendar pelas investigações quais foram os servidores do INSS diretamente ligados nessa falcatrua, nessa grande organização criminosa, nessa associação criminosa, covarde, para praticar roubalheira com o dinheiro dos aposentados. O que era para ser um sistema de proteção, Kriegner, virou um grande balcão de negócio, ali para trocas de propinas e favores, e os velhinhos ali na ponta da linha sendo completamente afetados por isso. Agora, para pensar comigo aqui, só uma breve reflexão. A gente ouviu tanto ali de ABIN paralela em algum momento, né? Só de a mera existência de um canal paralelo para qualquer que seja o serviço público é a maior decretação da falência do canal oficial. Exato. Não é isso? Exato. Então, pelo amor de Deus. Esse esquema todo está mostrando que o problema não é só das pessoas, né? A gente está falando aqui muito do caráter, da índole, dos crimes que são cometidos, e é verdade. Mas a gente tem um problema aqui também do sistema como um todo. O próprio INSS falha, não consegue parar aquilo que identificou de atividade criminosa dentro do próprio sistema. Eu acho que essa é o maior buraco que a gente está encontrando aqui agora também, que é como é que a gente vai ter confiança de que, de fato, os aposentados vão receber a devida aposentadoria, uma vez que esses crimes supostamente pararem, né? Qual deve ser a vigilância agora para frente, e como é que pode ter essa confiança reestabelecida, se é que é possível. Acho que isso é uma dor que ainda vai durar muitos anos, talvez aí gerações, para que uma outra geração de aposentados venha e que não tenha experimentado isso, volte a confiar nesse sistema. E lembrando, né, a gente ainda não viu ninguém ser preso. A gente ainda não viu ninguém ser responsabilizado. O careca do INSS está levando a culpa como se ele tivesse 6 bilhões na conta. É o boi de piranha, né? E não é bem assim, né? Exatamente. Ninguém foi preso, pessoal. Ninguém foi preso. Não podemos perder isso de vista. Ah, não, mas as investigações estão no início, estamos apurando. Mas, de novo, é igual, eu não sei se você lembra, Mano Ferreira, quando muitas vezes vários, satélites, e o argumento central ali do PT e no entorno da ex-presidente Dilma, diziam que deveria ser algo exaltado de quão ilibada ela era, porque não, ela deixou tudo ser investigado e tudo que foi revelado pela Lava Jato, como se isso fosse digno de aplausos, né? Então, esse é o argumento atualmente da base aliada do governo federal, de que não, os nossos órgãos de controle, fomos nós que expomos isso ao mundo, como se isso fosse um atestado de idoneidade. Pelo amor de Deus. Não, e é uma tentativa de apropriação do governo por parte dos órgãos de controle, ou seja, da CGU, a Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, que precisam funcionar como órgãos de Estado e não como órgãos de governo. Ou seja, as operações da Polícia Federal ocorrem com autonomia funcional, não porque o governo autorizou. Perfeito. Então não é o governo que tem o mérito de trazer à tona o escândalo. Na verdade, o governo, sob a gestão deste governo, permitiu que houvesse a triplicação do valor da fraude. Então a gente está falando não de um mérito, mas de um escândalo. E mais uma vez, com o governo do PT tendo as suas digitais num escândalo gigantesco de corrupção, o que faz com que a marca do Partido dos Trabalhadores volte a ser chamuscada por aquela cicatriz que nunca cicatrizou de verdade. Exatamente. Porque o brasileiro sabe, as pessoas não têm a memória tão curta assim, gostam de achar que o brasileiro esquece tudo que aconteceu a cada 20 anos, mas eu acho que nós temos evoluído como país. A verdade é que as pessoas sabem o que aconteceu no primeiro ciclo de governos do PT e sabem o que aconteceu agora. Não cola essa ideia de que a minha Polícia Federal, a minha CGU resolveu o problema. Não, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União são órgãos do povo brasileiro e devem funcionar com autonomia e independência, doa a quem doer. Delegada.
Sabe, mano, você falou perfeitamente autonomia funcional, mas nós temos uma grande vulnerabilidade quando tratamos de polícia judiciária, no caso Polícia Federal, porque não existe uma autonomia institucional. Traduzindo, se caso o governo ele queira sufocar e anular o poder investigativo da Polícia Federal, ele esvazia aquele departamento responsável por investigar crimes do INSS. Aliás, tem um departamento específico na Polícia Federal. Ele não dá estrutura adequada e ali ele esvazia todo o poder investigativo daquela instituição que deveria ser de Estado e deveria dotar de autonomia institucional. Então, existe sim uma grande vulnerabilidade. Espero que o governo federal dê toda a estrutura para que o mais rápido possível a Polícia Federal possa dar o relatório final dessas investigações para dar robustez para essa denúncia e colocar estes criminosos na cadeia. Vamos voltar para a base aqui só um segundo. A lei do INSS, que criou o Instituto Nacional de Seguridade Social, de 1991, ela sempre autorizou que essas entidades associativas e sindicatos eventualmente pudessem fazer esses descontos nas folhas dos aposentados e pensionistas. Mas vamos lembrar o básico aqui, Henrique Kriegner, desde que houvesse autorização expressa deles, o consentimento deles. E que não houvesse biometria paralela e esses canais clandestinos que acabou fazendo isso, com que a gente esteja diante agora do INSS cada vez mais como um caixa eletrônico, descontando ali sem nenhum vestígio de autorização dos beneficiados, e a gente vendo a coisa piorar. É como se os ladrões tivessem a chave do cofre, né, arrombado, e a senha foi a omissão dos gestores, omissão cúmplice, para ser muito generoso aqui, né? Como não? Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Deram a chave do cofre para eles, essas associações que até nem existem, né? Nem existem. Algumas dessas associações fachada ali, que não tem, um escritório com uma cadeira e uma mesa, ninguém nunca entrou, ninguém nunca viu, ninguém sabe de nada e tem autorização para descontar de pessoas que nunca nem solicitaram o tipo de serviço ou adesão àquela associação ou alguma coisa do tipo. Então, é muito perigoso. Mas sabe o que fica mais feio ainda? Que o Mano e a doutora Raquel estavam falando sobre essa questão do governo, né? De como a liberdade da Polícia Federal. O pior de tudo, Marinho, é justamente essa tentativa constante do governo e da base de ficar colocando a culpa nos outros. Porque foi o governo tal, é o governo... Aí tentaram colocar que foi durante o governo Bolsonaro, que foi um esquema e que, de alguma maneira, na lógica da cabeça deles, o governo Bolsonaro quis beneficiar sindicatos, né? Qual que é a vantagem que o Bolsonaro teria beneficiando sindicatos? Eu ainda não consigo entender. Mas agora o Instituto Lula, essa semana, saiu dizendo, em acusação, dizendo que não, que foi o Temer que fez vista grossa e que permitiu isso acontecer, né? E o próprio Temer respondeu. Ele falou que o Instituto Lula não é o melhor lugar para se discutir corrupção. Não é. Isso é verdade. Eu acho que eu fui muito certeiro nessa observação. E, de fato, não é o melhor lugar para termos esse tipo de discussão. Exato. Dado o passado que nos condena. Se a culpa é minha, eu coloco quem quiser. Exatamente. Se a culpa... No melhor estilo Jovem Pan, Mano Ferreira, repita, por favor. Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Repare bem. É rir pra não chorar, pessoal. É rir pra não chorar. Posso trazer aqui só o elemento do careca do INSS, porque, de novo, ele vai ganhando uma espécie de contorno do famoso boi de piranha, né? Joga ele ali pros leões e parece que é muito mais fácil, pessoal, ainda mais para tanta gente simples, humilde, com pouca referência. É muito mais fácil quando você coloca rostos, vidas e nomes em jogo, porque aí você encarna todos os problemas numa pessoa só. Mas não vamos perder de vista o que tem de picareta engravatada nos altíssimos escalões dessa república envolvidos até o talo, não está escrito. E ninguém foi preso, pessoal. Ninguém relevante ainda foi preso. Mas outra peça-chave, querendo ou não, desse esquema é, de fato, o careca do INSS, e ele que teve 6 carros apreendidos na casa do filho dele. E adivinha só... meu Deus do céu. Um desses carros, uma BMW X1, pessoal, pertencia à esposa do ministro do Tribunal de Contas da União, o Jonathan de Jesus. Deve ser uma grande coincidência, né? Só uma grande coincidência? Agora, em nota, pessoal, o ministro diz que o veículo foi vendido em março, em negociação intermediada por terceiros, até aí é normal, com total transparência e que nenhum contato direto foi mantido entre os proprietários e os compradores. O que também é crível. É possível? Mas não deixa de ser, assim, na melhor das hipóteses, irônico e revelando que é uma grande teia envolvida de gente que, se chegou nesse proprietário para esse comprador, é porque o intermediário, enfim, pelo menos vive nesse ramo, porque o intermediário conhece esse tipo de gente e acabou conectando-as em algum grau.
Mano Ferreira. Que cheira mal, cheira mal. Mas é claro que precisamos sempre partir da presunção da inocência, né? Justo. É preciso ter o direito ao contraditório, é preciso que apresentem-se documentos, que se apresente tudo. O fato é, o carro ainda não tinha tido a transferência de propriedade, né? Então ele continuava, até agora, em nome da mulher, da esposa do ministro do Tribunal de Contas da União, que é o órgão, veja só, responsável, em tese, pela fiscalização das contas e das execuções orçamentárias por parte do governo federal. E, no entanto, a propriedade, né, o veículo em si estava estacionado no carro, na garagem do filho do careca do INSS. Então, assim, no mínimo, essa é uma anedota que, se eventualmente as investigações não chegarem a conclusões mais assertivas sobre o teor dessa negociação, no mínimo, é uma anedota que mostra como o Brasil funciona na prática. Porque Agora, olha o grau de ligação entre o investigado e a pessoa que deveria estar no órgão de controle. É surreal. Não, e agora, de novo, como é que você colocou aqui, mano, que a panela que tá ali realmente fedendo, melhor é não mexer. Mas vamos fazer o trabalho sujo aqui por vocês, em respeito à audiência, e o nosso compromisso com vocês de, doa quem doer, revelar o que está posto. Se a gente puxar aqui a capivara um pouquinho, minha cara delegada Raquel Galinatti, a Thales Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro do TCU, que é o Jonathan de Jesus, que assumiu o cargo no TCU como ministro ali em 2023, ex-deputado federal por Roraima, ela simplesmente foi nomeada como secretária parlamentar no gabinete de um deputado federal há anos atrás, nunca foi encontrada no local de trabalho, há várias reportagens aí já no domínio público. Você do outro lado, todos nós aqui podemos acessar, dando conta que era uma bela funcionária fantasma, como tantas outras nessa casa mal assombrada que se tornou Brasília em algum grau, né? Então, de novo, de indício em indício, a coisa vai piorando e você do outro lado vai tirando sua própria conclusão. A gente tem uma máxima, quem trabalha no serviço público, principalmente que lida com o dinheiro público da população, do povo, não basta ser honesto. Igual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que provar. Parece que não. Eles vão no limite da dúvida, da honestidade e ainda jogam com as provas escancaradas, meio que duvidando da capacidade intelectual da população, do povo, debochando da situação. Agora, sim, uma grande coincidência, todo esse lhame, todo esse nexo de amizade, de tratativas comerciais, com carros, com cargos. Ou será que realmente esqueceram, acreditam na impunidade? Então, é algo que realmente, quando o Brasil ele mostra de forma tão escancarada a impunidade latente, o que dirá um ladrão de correntinho, um ladrão de celular? O país, através dos seus gestores públicos, aqueles que devem dar exemplo, mostram que aqui é o país da impunidade, vale a pena praticar crime. Meu amigo, é o lobo tomando conta do galinheiro, o maior esquema de pilhagem da história da Previdência brasileira, com quem menos merecia está passando por essa humilhação e agora um problema monumental que está posto. Eu vou partir para